segundo definição da imprensa golpista, da imprensa de esquerda, do STF, são terroristas perigosos. Então, a primeira pergunta é a seguinte: 90 terroristas, não é pouco terrorista. Você imaginou que um terrorista pode fazer? Imagine 90. Quantos atentados terroristas essa gente não podia fazer? Aí o STF suspendeu a prisão preventiva. Agora, se existe uma prisão preventiva que seria legítima, seria a prisão preventiva de um terrorista, né? Vamos supor aí, o cidadão jogou uma bomba lá no estádio de futebol. Você vai soltar ele? Independentemente das questões ideológicas envolvidas. Não estou entrando no mérito de qual é o governo, quem é o terrorista, por que ele é terrorista e tal. Vamos só pegar a coisa do ponto de vista jurídico. Você solta um terrorista desse? Quer dizer, o governo normalmente solta o terrorista? Suspende a prisão preventiva? Eu nunca ouvi falar. Porque se ele é um terrorista, então ele é uma ameaça de atentados terroristas. Ele deveria estar preso. Só que acontece o seguinte: o governo já soltou, o governo não prendeu, né? Já soltou mais de 2.000 terroristas aí. Então o Alexandre de Moraes é um irresponsável, porque ele colocou na rua um verdadeiro exército de terroristas, maior do que o grupo Wagner, grupo militar privado. Estamos numa situação extremamente perigosa. Estamos à mercê de um exército de aproximadamente 2.000 terroristas no Brasil. Quer dizer, é isso, ou então toda a ideia dos terroristas é uma farsa. O que é mais provável, porque, na realidade, você não solta os terroristas. Se soltaram todo mundo, é porque o pessoal não é terrorista. Bom, aí soltaram, aí alguns jornais foram atrás para ver quem que são esses perigosos terroristas. Vejam vocês o tamanho da farsa que existe no Brasil hoje. 400 dos 2.000 terroristas são pessoas tão pobres que elas não têm dinheiro para contratar um advogado. Ficou constatado. A Defensoria Pública deu esse número, porque no Brasil existe a Defensoria Pública. Se você não tem dinheiro para contratar um advogado, você pode apelar para a Defensoria Pública. O juiz pode falar para a Defensoria Pública defender o cidadão que não pode pagar um advogado. Não pode pagar nenhum advogado. Não é que ele não pode pagar o escritório aí do Ives Gandra Martins, entendeu? Não é isso. Ele não pode pagar um advogado de porta de cadeia que defenderia você, sei lá, por R$1.000. Por que não? Né? Tem um monte de advogado que está aí com a língua de fora, capaz de defender você por até menos de R$1.000, para ganhar um trocado. 400 dos perigosos terroristas não têm dinheiro para pagar um advogado. Aí começaram a aparecer, né, quem são os perigosos terroristas. Então, no meio da coisa tinha donas de casa, uma manicure. Essa manicure deve ser dos mais perigosos terroristas. Você imagina o que ela pode fazer se ela souber usar de maneira letal um alicate de cutícula ou uma lixa de unha. Quer dizer, eles prenderam aqui 2.000 e tantas pessoas que são um agrupamento de Zés Ninguém. Gente pobre que não pode pagar advogado, manicure. Os mais de elite aí é o cidadão que é dono de uma pizzaria. Eles não prenderam nenhum grande empresário, nenhum militar importante, nenhuma pessoa de dinheiro, nada. Só prenderam gente pobre. Uns pobres coitados, que estão sendo acusados. Veja bem, quando eu falo do terrorismo, é ridículo e é uma farsa. Mas o pessoal está sendo acusado de terrorismo. Ninguém sabe onde é que isso daí vai parar. A manicure nessa brincadeira aí pode pegar 30 anos de cadeia, dependendo de como tiver o bom humor do juiz. Ela vai fazer as unhas das mãos e dos pés na cadeia pelo resto da vida. Quer dizer, nós estamos confrontados aqui com uma farsa. As pessoas podem falar que você tem que fazer tudo quanto é loucura para se defender da extrema-direita, que é a tese em vigor no momento na esquerda. Tudo bem, vamos supor. É uma discussão que a gente tem que fazer. Mas o que a gente não pode negar é que essa luta contra a extrema-direita é uma farsa. O que isso daí vai resultar? Isso aí vai conter a extrema-direita? Não. Algumas pessoas, logicamente, desses 2.000 aí, não vão mais aparecer em ato público dos bolsonaristas. Mas isso aí não vai mudar nada, porque são 2.000 pessoas. E não são 2.000 grandes lideranças dos bolsonaristas. Por exemplo, eu não vi aí, né, pode ser que tenha aparecido e eu não tenha percebido, que você tenha nem, por exemplo, pastores das igrejas evangélicas, que seria uma liderança comunitária de um setor, de um determinado setor. Não é nada disso, são pessoas quaisquer. Alguém acredita que isso daí, toda essa farsa, vai ter algum efeito na luta contra a extrema-direita? Positivo, né? Porque efeito negativo vai ter. A sorte do Alexandre de Moraes e da esquerda que propaga isso daí é que a direita ela não sabe fazer propaganda se colocando no papel de oprimido. Ela não sabe defender os oprimidos, porque ela tem
ela está tão acostumada a falar que tem que matar todo mundo, que tem que prender, que tem que dar porrada e tal, que a hora que o pessoal deles é preso, leva porrada e tudo mais, ele não sabe se colocar no papel de defender o oprimido, porque esse pessoal é oprimido. Porque se não fosse assim, o impacto dessa ação seria devastador. Devastador. Inclusive, até agora, não dá para saber se não vai ser realmente devastador. Né? Uma imprensa de direita que tivesse um pouco mais de flexibilidade, que mostrasse às pessoas, fulano está sendo acusado, ele é trabalhador manual, outra a manicure, papapá. Isso dá uma campanha contra a opressão, contra a brutalidade do Estado, magnífica, fantástica. Né? É que a direita não sabe fazer isso daí. Né? Não sei se vai aprender. Se aprender, é mais uma vitória do Alexandre de Moraes contra o povo brasileiro. Né? É como a ditadura fez, né? Quando ela pegou os grupos, os guerrilheiros que tinham sido presos, né? E colocaram esses guerrilheiros no Bangu, no presídio do Bangu, junto com criminosos comuns, e os guerrilheiros ensinaram os criminosos comuns a se organizar como um grupo guerrilheiro. Aí é que surgiu a facção vermelha, depois é daí que vem o PCC e outras organizações. Quer dizer, eles fizeram com que o crime no Brasil, que era bastante desorganizado, acabasse se transformando numa coisa bem mais organizada. Porque se a gente olhar o PCC, ele funciona um pouco como um partido de esquerda. Né? Eles aprenderam isso daí com os esquerdistas que a ditadura colocou junto com o pessoal. Não sei o que eles fizeram, mas deve ter conversado. Aí os presos perguntavam as coisas, eles explicavam como é que funcionava. Né? Tem a célula, tem isso, a clandestinidade. Papapá. Aí criaram uma escola. Agora vamos criar uma escola para que a extrema-direita seja capaz de fazer uma luta, né, contra a opressão. Vão educar os direitistas na tecnologia, né, porque isso é uma técnica, é um aprendizado, é uma coisa que você aprende, que você tem que dominar. Né? Eles vão educar os direitistas a fazer isso daí. Nem é preciso dizer que nós somos contra qualquer tipo de pena mais dura contra esse pessoal. Eles não fizeram nada. Né? O máximo que a gente poderia indiciar esse pessoal, e não dá para indiciar todo mundo, não dá para indiciar todo mundo, seria em destruição de propriedade, dano à propriedade. Só que isso daí teria que ser, como manda a legislação brasileira, que já é obsoleta, né? Legislação é para você aprender na escola de direito como seria, né, o funcionamento das leis. Na realidade, isso aí não tem valor nenhum. Mas, de acordo com essa legislação obsoleta e ultrapassada, você tem que estabelecer, com toda clareza, a culpabilidade individual. Porque um dos preceitos jurídicos fundamentais é que o crime não pode passar da pessoa do criminoso. Por exemplo, você está com a sua esposa num parque de diversões. Aí vem um bêbado e quer agarrar a sua esposa. Você pega um pedaço de pau e mata o bêbado com uma paulada. A esposa não pode ser culpada. Ela não fez nada. O crime não pode passar para outra pessoa. Só a pessoa que matou que pode ser acusada de crime. Então essas pessoas aí, não dá para estabelecer a culpabilidade individual da maioria. O fato do cidadão estar dentro de algum daqueles prédios não diz nada. O povo arrebentou a porta, um monte de gente entrou. Você teria que pegar os que arrebentaram a porta. O fato do cidadão estar andando lá não implica em nenhuma culpa. Você teria que mostrar que o cidadão A ou B fez alguma coisa. E ele teria que ser indiciado, processado e condenado apenas e tão somente pelo que ele fez. O que nós estamos vendo aqui é que o pessoal está querendo, eles estão eu vi alguns jornais pegaram aí, entrevistaram as pessoas que falavam que eles queriam tomar o poder. Então, com base nesse tipo de declaração, querem condenar as pessoas por tentativa de golpe de Estado. Isso é absurdo. Não faz sentido nenhum. É como se eu chegasse aqui e falasse assim, eu vou pegar a mesma bomba que jogaram em Hiroshima, vou jogar aqui na zona leste de São Paulo. E eu sou preso por tentativa de genocídio. Não. Primeiro tu vai perguntar, eu tenho uma bomba atômica? Eu posso ser louco, posso estar drogado, posso ser bêbado. Então a manicure queria dar um golpe de Estado. A gente tem que levar a sério isso? Que ela queria dar um golpe de Estado? Não dá, pô. E a esquerda apoia essa loucura. Isso é uma coisa é um verdadeiro delírio. Né? É a política do medo. E não vai dar, logicamente, nada de bom. Né? Uma coisa que está se estabelecendo aí é o seguinte, daqui para frente, muito cuidado com as lutas sociais. Porque, como já aconteceu milhares de vezes nesse país, depois da ditadura, um grupo de sem terras ou de índios aí pode ocupar o prédio da FUNAI e pode ser processado por terrorismo. Isso é uma coisa que está aí. Aí alguém vai falar, nossa, olha o exagero do cara, do PCO. Quer dizer que agora vão condenar, porque o Alexandre de Moraes condenou o cidadão por terrorismo,
agora vão condenar um Zé Mané ali em Goiás por terrorismo. Temos que lembrar para as pessoas que têm a memória deficiente que não faz nem um mês a gente denunciou aqui que um juiz de primeira instância mandou prender um jornalista pelas coisas que ele falou. E falou, prendo porque o Alexandre de Moraes me autoriza. Agora vocês imaginem, os sem terras ocupam um prédio da FUNAI. E o juiz é um juiz direitista. Por que ele não falaria que isso é terrorismo? O que impede? Tem um julgamento no STF. O pessoal quebrou uma porta lá, é terrorista. É uma coisa absurda. Aí vai chover crítica em cima do PCO, porque nós estamos defendendo os bolsonaristas, né? A única coisa que a gente pode dizer sobre isso é que, na verdade, nós estamos nos defendendo. Porque esse pau aí que está dando em Chico vai bater em Francisco também. Eu já posso até ver o pau passando aqui assim, né? E aí tem muita gente que está apoiando isso, que também vai sofrer esse negócio. Tem os malandros que sempre dão um jeitinho de não se meter numa fria, né? O esquerdista lá, que é professor universitário, que nunca vai ocupar o prédio da FUNAI, porque ele não é pobre. E se alguém tiver a ideia de fazer ele ocupar a reitoria da universidade dele, nesse dia ele não vai. Todo mundo conhece como é que funciona esse negócio, né?